Paz Deus, meu irmão, paz Deus, minha irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus esteja sempre contigo, ao seu lado, cuidando de ti em todos os momentos. Lembrando sempre, se o irmão, se a irmã tem um pedido de oração, escreva nos comentários que eu apresento aqui para todos nós orarmos. Então, são muitos pedidos por causa de saúde, de família, de causas, tudo que acontece na nossa vida, alguma tribulação, alguma angústia. Se o irmão, se a irmã sentir, escreva nos comentários e eu falo aqui, porque teve muitos pedidos de saúde e de família. Então, eu já apresento aqui para todos nós estarmos orando, porque a oração a Deus é realmente muito poderosa. Então, sempre deixe esse recado aqui, porque a oração é a nossa ligação com Deus, e através da ligação que Deus opera milagres, Deus faz obras na nossa vida. Então, sempre gosto de deixar esse recado aqui. Meu irmão, minha irmã, aconteceu ontem, exatamente no lugar que eu passo, que eu pego o trem, metrô, e nessa região teve alagamentos, teve chuva, uma chuva muito forte, repentina, localizada em um certo lugar, em uma certa região, e daí acontecem esses alagamentos, trens que param, metrôs que param, e realmente é um caos. E algo me chamou a atenção e também eu vi um comentário sobre esse assunto e eu falei, não, eu preciso postar isso, né? Porque esse canal eu tento postar vídeos, acontecimentos que acontecem no Brasil, no mundo, que que servem para aumentar a nossa fé ou para aumentar a nossa confiança em Deus, fatos que acontecem que nós que somos cristãos acreditamos que tudo o que acontece tem um propósito de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Se o irmão, se a irmã acredita na Bíblia, acredita em Deus, acredita em Jesus, sabe disso que eu estou falando. Como eu já postei aqui muitos vídeos relacionados a esses assuntos que acontecem no Brasil e também no mundo. E ontem, com esse acontecimento, com esses alagamentos que tiveram, esses problemas que tiveram, né, aqui em São Paulo, na capital, eu falei, vou ter que gravar esse vídeo. Eu vou tentar cortar o vídeo para não mostrar o rosto das pessoas, mas para mostrar a situação para o irmão, para a irmã ver. E o irmão e a irmã tire a sua conclusão. Eu vou mostrar aqui para o irmão, vou mostrar aqui para a irmã. Você que está assistindo esse vídeo, tem muitos que é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, então seja bem-vindo ao canal, dê a sua opinião, escreva nos comentários. Se o irmão ou sua irmã acha que é uma obra de Deus, se acha que é um milagre de Deus, acha que podemos usar essa palavra um milagre de Deus, ou acha que não, acha que é apenas um fato. Então, o irmão, a irmã que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo e escreva opinião. Por quê? Entrando nesse assunto, teve uma região ali, vou mostrar aqui, foi ontem, então na tarde da sexta-feira, e a cidade de São Paulo, ela foi devastada por uma tempestade muito intensa. Então, realmente foi devastada, várias ruas que não alagavam daquele jeito, alagaram, e ela foi devastada, alagada em diversos pontos até famosos, pontos que é difícil de alagar, e ontem acabou alagando, incluindo a estação Jardim São Paulo Ayrton Senna, da linha 1 azul. E uma cena que aconteceu ali naquela estação chamou muita atenção. Foi uma cena angustiante. A água invadiu aquele local, invadiu aquela estação com muita força. Criou-se até uma correnteza muito forte e a água foi subindo rapidamente. Então ali foi criando uma força, uma correnteza capaz de arrastar qualquer pessoa. Então, como nós já vimos no começo do ano, no final do ano também, teve chuvas em diversas cidades do Brasil inteiro, que a correnteza ela tirou vidas. Então, muito perigosa, é extremamente perigosa a correnteza, porque você cai ali,
você é arrastado, você bate em objetos que tem ali e realmente é muito difícil de sobreviver. Né? O irmão, a irmã que assiste televisão, que assiste as notícias, no YouTube mesmo tem muitas notícias que falam sobre esses casos. Então, criou-se ali naquela estação uma correnteza extremamente forte. Uma correnteza que, se leva uma pessoa, é muito difícil de sobreviver. É muito difícil de sobreviver. Pela profundidade, porque muitas pessoas não sabem nadar. Muitos familiares meus que passam ali naquela região, que pegam aquele metrô, não sabem nadar. Então tem muitos familiares que não sabem nadar. E se cai numa profundidade daquela, não vai conseguir se levantar, porque a correnteza é tão forte que carrega a pessoa a objetos, então dificilmente. E os passageiros que estavam ali, as pessoas que estavam ali naquele local, eles começaram a se agarrar nas grades. Então, alguns ficaram em pé nas grades, e outros sentaram, e outros ficaram ali agarrados nas grades. A maioria sentados. Tentando encontrar alguma forma de se segurar e evitar ser levado pela água. É isso. E o que me chamou a atenção, o que realmente me chamou a atenção, e uma pessoa que comentou, a pessoa que comentou é engenheira. Então, eu não sou engenheiro, essa pessoa é engenheira, e ela comentou, e ela falou assim, como só Deus, porque como que tantas pessoas agarradas naquelas grades, na grade, e a grade não cedeu? E daí eu falo aqui pro irmão, falo aqui pra irmã, aquela grade que tava ali, ela é para se segurar a mão, ela é um apoio para a mão. Então, o irmão, a irmã, tem muitos irmãos, muitas irmãs aqui que assistem, que talvez possam até falar com mais propriedade sobre esse assunto. Mas aquelas grades que estão ali, eu não sei o nome, acho que é grade, corrimão. Muitas pessoas estavam sentadas no corrimão, em pé no corrimão. Irmão, irmã, o corrimão, ele é feito para você segurar e mal segurar. Passar a mão ali, como fala, corrimão, você corre a mão ali, mas você não agarra. As pessoas, além de estarem agarradas com a mão, elas estavam sentadas. Então, o irmão, a irmã, cria na cabeça do irmão, cria na cabeça da irmã essa cena. Vou pôr aqui pro irmão, vou tentar tirar o rosto das pessoas para não mostrar as pessoas, mas para ver a situação que estavam ali, o que era para segurar, aquilo foi feito, o corrimão foi feito para você passar a mão, para você correr a mão ali, para você se segurar. E não é se segurar com muita força, você se segurar ali. As pessoas estavam sentadas, e não era uma pessoa, eram muitas. E o irmão e a irmã pensa que se aquele corrimão, aquela grade, ela se solta ou acontece qualquer coisa com ela, todas aquelas pessoas iriam ser levadas pela correnteza, iriam afundar ali. Então, o irmão e a irmã pensa nisso, né? O irmão, a irmã pensa sobre o que aconteceu, pensa sobre esse caso, porque muitos falam assim, mas quero falar aqui um assunto que eu lembrei agora. Nós temos familiares que nós amamos, que nós gostamos, e a gente não fala, vai com Deus, a paz de Deus, fique com Deus. A gente não fala isso. Aquelas pessoas, elas estavam com Deus, porque aquela grade, aquele corrimão, não cedeu. O irmão, a irmã, reflita de novo. E o irmão e a irmã escreva aqui nos comentários se foi uma obra de Deus, se foi a mão de Deus, porque é um corrimão. Aquilo, se tem muita pressão sobre ele, como teve nesse caso, que foram muitas pessoas sentadas em pé com a força do corpo, que era só para segurar a mão. E as pessoas estavam em pé, e muitas pessoas. Então imagina a força da água naquele corrimão, que já é imensa, a força das pessoas em pé, e o corrimão não cedeu. E o corrimão ficou
intacto. Então, o irmão e a irmã escreve nos comentários isso que aconteceu. Foi uma obra ou não foi uma obra de Deus? Porque muitas vezes a gente tem nossos familiares, Deus te proteja, vai com Deus, fique com Deus. E a palavra tem poder. Quando o irmão, quando a irmã fala, a paz de Deus, fique com Deus, para um familiar que vai trabalhar, que vai passar por um médico, Deus está com ele. Se o irmão, se a irmã fala com essa confiança, com essa fé, Deus acompanha. Isso que aconteceu foi um engenheiro que comentou sobre isso que aconteceu, de como que aquelas grades não cederam. Não é verdade? Porque ela foi feita para passar a mão, para correr a mão, para segurar a mão. Veja bem a força que ela é feita para você segurar a mão ali. Só que foi uma força extremamente maior. Assim, algo inimaginável, né? Algo que é para você correr a mão ali, muitas pessoas sentadas, penduradas, em pé. Então, assim, é difícil a gente não falar que Deus não estava ali. E é um momento, né? Foi um momento de prova, foi um momento de atribulação, só que Deus estava ali. Deus estava ali e Deus estava com eles. E quantos fatos a gente vê, quantas notícias a gente tem sobre esses assuntos? A correnteza levou. E nesse caso não houve, pelo menos que eu saiba, não houve uma pessoa que caiu naquela água por causa daquela grade que quebrou. O corrimão não cedeu. Então, assim, são coisas que acontecem diariamente na nossa vida e às vezes a gente deixa passar. Só que eu vi esse fato e eu falei, não, vou postar aqui pro irmão, vou postar aqui pra irmã ver. Porque são algumas coisas que acontecem na nossa vida diariamente, e às vezes passa despercebido, e às vezes o milagre acontece e a gente não percebe que é um milagre. Então eu fico pensando assim, exatamente nesse lugar eu passo. Então eu passo também ali, tenho muitos familiares que passam naquele lugar, então eu fico pensando nisso. Né? Eu fico pensando nisso de ter visto uma obra ali. No meu ver, é uma obra, porque um corrimão feito com a feito de, ele foi feito, né, de uma maneira construído ali para a pessoa passar, segurar a mão com uma força talvez mínima, vamos usar essa palavra, e as pessoas estavam sentadas, várias pessoas sentadas, agarradas em pé, e a força da água, e a correnteza batendo, e mesmo assim ela continuou ali e não cedeu. Então, assim, as pessoas estavam ali corajosas, enfrentando aquela situação, porque a gente tem que enfrentar essas situações, a gente que trabalha, pega trem lotado, pega metrô lotado, né? Tem essas conduções estão sempre lotadas, né? Então a gente já passa, né, alguns problemas assim, e esse problema que veio, mas como diz na Bíblia, nós passaremos problemas, passaremos situações difíceis, passaremos angústias, só que em todas essas situações somos mais do que vencedores. E isso foi o que eu percebi nesse assunto, nesse caso que aconteceu. Um caso de muita esperança ali, de muita confiança, né, das pessoas terem conseguido segurar naquele corrimão. Muitas pessoas conseguirem segurar naquele corrimão e terem vencido e aquele corrimão não ter cedido. Então, deixo aqui novamente, às vezes a gente fala para um parente nosso, para um familiar, para um filho, para um esposo, uma esposa, uma mãe, uma avó, um avô, um neto, uma neta, né, um filho, uma filha. A gente fala para qualquer familiar, né, às vezes para um amigo, para uma amiga, né, para qualquer pessoa, a gente fala, fique com Deus, a paz de Deus, e a palavra tem poder, né, a palavra tem poder. E Deus estava naquele lugar. Deus estava naquele lugar. Porque para não ceder um corrimão é tão frágil. E é frágil. A gente conhece né, a, a estação, por exemplo, a estação de trem, metrô. Muitas vezes não quebra. Uma coisa tão simples quebra.
Um ônibus, uma coisinha tão simples quebra, metrô, trem. Então, são coisas públicas que usam tanto ali que acaba quebrando, né? E esse corrimão tão, tão frágil, vamos dizer assim, apenas para a pessoa segurar a mão, as pessoas estavam sentadas, em pé, e Deus fez essa obra dele não ter cedido e aquelas pessoas conseguirem se salvar. Porque a força que estava a correnteza, a profundidade que estava a correnteza, não sei, mas parece que alguém falou que ela estava quase 2 metros de altura, mas não precisa ser tudo isso, viu? Irmão, irmã, a força que aquela correnteza tava pode ser uma altura baixinha, a correnteza derruba. Então, não precisa ter 2 metros, não precisa ter 1,5 metros, não. A força daquela correnteza, ela derruba a pessoa fica deitada ali e aquilo não tem como sobreviver, a pessoa caiu ali, não tem como. Né? A gente vê tantos casos que passam nas notícias e realmente não tem como, mas nós vimos a mão de Deus. Qual a opinião do irmão? Qual a opinião da irmã? Né? O irmão, a irmã, escreva nos comentários, né? Qual a opinião, o que acha. E se você está assistindo esse vídeo também, é a primeira vez que você está no canal, seja bem-vindo, escreva a sua opinião. E eu achei interessante, né? Apesar de ser um fato difícil, um fato complicado, mas mesmo nesses momentos, né, Jesus disse que a gente enfrentaria perigos, enfrentaria tribulações, mas em todas essas ele estaria com a gente. Imagina isso, as pessoas se segurando naquela barra, naquelas muretas, que por tão menos, né, por tão pouco menos, cedem, quebram e dessa vez se manteram firmes e as pessoas conseguiram se salvar. Então, não poderia deixar de fazer esse vídeo aqui. Vou até ver, esse vídeo está ficando meio grande. Eu vou ver se eu faço outro, falando um pouco mais sobre esse assunto também, através de versos da Bíblia. Porque tem que ser falado, irmão, irmã, tem que ser falado. Algumas coisas passam no nosso cotidiano, a gente sempre passa prova, a gente sempre passa tribulação, às vezes é uma coisinha na nossa casa, no trabalho, mas sabemos que Deus sempre está com a gente, cuidando da gente. Até pessoas que nem sabem, né, algumas pessoas nem acreditam em Deus, e mesmo assim Deus está com elas até um dia fazer uma obra, né? Porque quantas pessoas falam, eu não acreditava em Deus, agora eu acredito. Eu não ia na igreja, agora eu vou na igreja. Mas, né? Às vezes Deus faz a obra, a pessoa nem acredita em Deus e passa a acreditar. Mas foi uma obra que eu achei bonita. E o irmão e a irmã, né? O que o irmão acha, qual a opinião do irmão, seja bem-vindo a escrever aqui nos comentários, porque é o canal feito para o irmão, é feito para a irmã, então se o irmão, se a irmã der uma opinião, seja sempre bem-vindo, né? Seja sempre bem-vindo a esse canal que eu fiz justamente para a gente falar sobre as coisas de Deus e estar conversando sobre esses assuntos. Novamente, lembrar aqui, se o irmão, se a irmã tiver um pedido de oração, escreva nos comentários que eu apresento aqui para nós orarmos sempre para a causa do irmão, para a causa da irmã. Cada um de nós temos uma causa, temos um pedido para Deus. O irmão tem um pedido para Deus, a irmã tem um pedido para Deus. Às vezes é por causa da saúde, por causa da família, algum motivo de processo na justiça, enfim, né? Nós temos, né? Sempre vai ter uma coisinha, mas Deus conhece a nossa vida, né? A vida do irmão, a vida da irmã. Às vezes o irmão, às vezes a irmã está passando por alguma coisa que ninguém sabe, mas Deus conhece. Deus conhece a vida do irmão, conhece a vida da irmã. Às vezes alguma pessoa está assistindo esse vídeo e fala, mas eu não sou irmão, não sou irmã. Mas Deus conhece a sua vida, né? E todos nós somos irmãos, né? Irmãos em Cristo. Então, às vezes o irmão, às vezes a irmã tem um pedido, e se esse pedido for bom, se tiver fé, confiança em Deus, o que Deus não pode fazer, não é mesmo? Né? A obra de Deus é muito bonita e Deus pode fazer tudo na nossa vida. Então, Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão, Deus abençoe grandemente sua vida, minha irmã, que Deus esteja contigo, cuidando de ti em todos os momentos. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem com Deus.